Olá, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Esporte, tudo bem, Maná? Tudo bem, Juninho? Sextou. Sextou. É, Maná. Comece de sexta-feira. Sexta-feira de Sérgio, né? Eu gosto de falar. Sérgio também. É. Boa, foi bem. Mas bem. o... Gostei da analogia. E de espíndola, diz a Angela De espíndola também. Espíndola também. Verdade, a chefinha sempre tem razão. Mas diz aí, ficou com sono ontem ou não? Não, cara, não, porque eu sempre costumo dormir mais tarde, né? Agora, quem costuma dormir cedo, certamente ficou com sono durante o jogo do Cuiabá contra a Chapecoense lá na Arena Pantanal. Que empate melancólico, hein? 0-0, vamos rodar aí a matéria, porque realmente o jogo ontem não empolgou em nada na Arena Pantanal. Foi um 0-0 com pouca emoção. Jogando em casa, o Cuiabá tentou partir para o ataque, mas ofereceu pouco perigo ao gol da Chapecoense. E quando conseguiu acertar o gol adversário, o Dourado parou nas defesas do goleiro Keiler. A Chapecoense chegou pouco. Um dos únicos chutes foi esse de Mike. No segundo tempo, Yuri cabeceou com perigo, mas Keiler estava ligado no jogo e garantiu o 0-0 fora de casa para o Verdão. Nesse momento, a gente está buscando uma consistência defensiva, né? A gente ficou... Hoje, se eu não me engano, foi o terceiro jogo que a gente não sofre gol. Foi Ceará no primeiro turno, o Sport no primeiro turno e esse jogo agora, né? E com bola rolando, foi o segundo jogo que a gente não sofre gol. Então é mérito para os jogadores que entenderam aquilo que a gente está pedindo, né? A gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar, mas é mérito para eles que conseguiram entender o processo, estão se doando, estão se entregando. E por vezes, nesse momento, eu sei que a gente precisa atacar, a gente precisa fazer gol, mas a gente precisa corrigir alguma coisa. Então a gente deu preferência para tentar sanar um pouco os gols que a gente sofria e agora sim vamos voltar a trabalhar um pouco mais o ataque para que a gente consiga chegar mais e quem sabe buscar a nossa vitória. E aí, Badá, o que falar do jogo ontem? Não, o Felipe Endres, ele falou, é o terceiro jogo que nós não tomamos gol. Terceiro jogo sob o comando dele, ele quis dizer, né? Mas ele conhece o time que tem, ele conhece o elenco que tem. E ele foi muito sincero, ele está sendo muito sincero. Ele sabe que se jogar aberto, se jogar faceiro, vai perder mais do que já tem perdido. Então foi um jogo horrível, foi de chorar em polaco, de tão ruim que foi. Primeiro tempo, então, coitada da bola. Deu pena da bola ontem lá na Arena Pantanal. Um jogo realmente muito ruim. A Chapecoense tem as suas limitações, a gente entende, a gente sabe. Tudo já foi dito em relação ao elenco da Chapecoense, a campanha muito ruim. Agora, o Cuiabá não. O Cuiabá tem bom time. O Cuiabá, se vencesse, poderia até chegar perto do G6, mas não teve capacidade, jogou muito pouco futebol. Uma decepção o futebol apresentado pelo time comandado pelo técnico Jorginho. A gente vai ver os destaques da Chapecoense, por exemplo, o goleiro Keiler fez uma atuação boa, atuação segura, apesar de que teve uma defesa difícil apenas no jogo. E os dois zagueiros, o Joilson e o Ignacio, jogaram muito bem. Os meninos entraram bem, o Marquinho, eu gosto de ver esse menino em campo, perna esquerda, um meia clássico, aquele meia canhoto, né? Eu acho que tem muito para crescer na carreira. O Rodriguinho, que foi o jogador que fez o último gol pela Chapecoense aqui contra o Fortaleza, tipo assim, ó, se tu fizer gol, tu vai ficar de castigo, Pia. Tu vai ficar de castigo, Pia, tu não entra mais. Porque ele fez o gol contra o Fortaleza e sumiu do jogo. Aí uma hora joga o Anselmo Ramon, outra hora joga o Henrique Almeida, aí outra hora joga o Caio Nunes e joga um monte de gente e o Rodriguinho perdeu o espaço no time. Mas, enfim, a gente que está acostumado a ver a Chapecoense perder, quando empata em 0-0 com o Cuiabá, até a gente fica menos triste, menos chateado, menos irritado. Para efeito tabela de classificação é mais um pontinho, foi a 14, precisamos de mais 4. Num primeiro momento, de mais 4 para deixar a pior campanha da era dos pontos corridos com a América do Rio Grande do Norte. E se não for pedir muito, precisamos de mais 6 para fazer 20 pontos e aí deixar a pior campanha da história de um catarinense na Série A nas mãos do Avaí em 2019. Então, tem mais 9 jogos pela frente, vamos esperar que o time continue. Defensivamente, a gente tem que reconhecer, bem organizado pelo Felipe Endres. Agora, se ele quiser ter sucesso na carreira como treinador, e eu acho que quer, ele também tem que estudar o seu time atacando.
Porque treinador que fica só se defendendo, não vai muito longe na carreira. Temos vários exemplos aí. Mas ele sabe o time que tem, sabe o elenco que tem. Por isso que ele pensou assim, vou fechar a casinha para depois ver o que eu consigo lá na frente. E até agora não conseguiu vencer, mas vai ter uma oportunidade na segunda-feira contra o Flamengo, uma barbadinha aqui na Arena Condá. Pois é, neste sábado começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui nos confrontos do fim de semana. Amanhã, às 5 horas da tarde, o Corinthians enfrenta o Fortaleza na Neoquímica Arena. Às 7 horas da noite tem Grenal, Internacional e Grêmio. Às 9 horas da noite, o Fluminense joga com o Sport no Maracanã. No domingo, às 4 horas da tarde, 3 jogos. Atlético Mineiro e América Mineiro no Mineirão, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro e Bragantino e Atlético Paranaense em Bragança Paulista. Às 6h15 da tarde, o Bahia enfrenta o São Paulo na Arena Fonte Nova. E às 8h30 da noite, na Arena Castelão, tem Ceará e Cuiabá. Fechando a rodada, na segunda-feira, às 8 horas da noite, a Chapecoense enfrenta o Flamengo na Arena Condá. Pois é, nós pegamos o Flamengo na segunda-feira. Flamengo que joga hoje, né? Tem um jogo hoje contra o Atlético de Goiás, aí a Chapecoense jogou ontem, a Chapecoense sofreu um desgaste também, viagem de volta lá do Mato Grosso. O Flamengo joga contra o Atlético de Goiás, mas o Flamengo joga suas últimas fichas e vai vir aqui para Chapecó para buscar o resultado. Você, torcedor do Flamengo, não perca a oportunidade de ver Renato Gaúcho no comando do Flamengo, à beira do gramado, de ver Diego Alves no gol, William Arão no meio de campo, Everton Ribeiro no ataque, Bruno Henrique, Gabigol. Compre um ingresso. R$200 o ingresso, está lá na internet. Só entrar lá e comprar o ingresso. E segunda-feira que venha o Mengão contra o Verdão na Arena Condá. Pois é, agora a velocidade, Badá. Tem novidade envolvendo o projeto do novo autódromo aqui de Chapecó. Essa semana, em reunião da diretoria executiva, então, do Automóvel Clube Chapecó, foi assinado um contrato para o desenvolvimento dos projetos para o complexo. Inclusive que será o primeiro de Santa Catarina, com pista asfaltada e o 8º do sul do Brasil, hein? Essa contratação, ela ocorreu após uma inspeção, né, da área de indicação de possíveis traçados pela Confederação Brasileira de Automobilismo. O presidente do Automóvel Clube Chapecó, o Valdir Moratelli, ele fala sobre essa novidade. Nós tivemos dando um passo muito importante no nosso projeto da construção da pista asfaltada do Autódromo de Chapecó. Nós contratamos o engenheiro Sr. Reis, de uma equipe especializada em construção de pistas de autódromo, que são de Florianópolis. Ele vai nos fazer o projeto do Masterplan, encaminhar todas as tratativas para que a gente, no próximo passo, consiga contratar os demais, enfim, box e outras benfeitorias que se fazem necessárias. Mas o grande passo foi dado e nós vamos ter com certeza esse Masterplan em um prazo recorde de no máximo 60 dias. E para nós é motivo de orgulho e para toda a nossa comunidade e amantes do automobilismo. Pois é, o investimento nessa fase de projetos está em torno de R$270 mil. O autódromo ele será construído na linha Cachoeira, próxima ali à SC 480, entre Chapecó e o Goiuém. Estudos projetam, Badá e amigos, uma pista principal entre 4.400 ou 4.700 metros de extensão, realmente uma estrutura imensa. Eu estive dando uma olhadinha com o Concato lá um dia na estrutura, ó, o local lá. É sensacional, né? Vai ser massa. E o importante é que tudo está sendo feito com muito planejamento, sem atropelar etapas, com muita competência e capacidade pela diretoria do Automóvel Clube, que é comandada pelo nosso amigo Valdir Moratelli. Inclusive, eu e Pradão estivemos no sábado fazendo uma visita lá para o Valdir Moratelli. Foi boa visita, né? Ambiente de fácil adaptação. Opa! Né? O Eduardo Prado conheceu, se acostumou rapidinho lá. Conheceu toda a estrutura, enfim, né? E daí a gente conversou também a respeito disso aí. Então está sendo tudo muito bem planejado e podem ter certeza de que Chapecó vai receber um grande autódromo asfaltado e vai movimentar e movimentar muito a nossa cidade, a nossa região. Com certeza. Automobilismo é borbulhamento. É borbulhamento. Começa hoje a 4ª etapa estadual do tênis de mesa. A competição será realizada no Parque da EFAP, aqui em Chapecó, e segue também neste sábado. O evento ele será aberto ao público, seguindo, claro, o limite de 40% da capacidade e mantendo os protocolos de proteção à Covid-19. Além das tradicionais disputas individuais, a etapa será palco dos torneios de duplas masculinas e femininas e da seletiva para a seleção
edição catarinense de 2021. A equipe que mais pontuar nessa etapa levará para casa o troféu Eficiência Crescêncio Tartari, né? Atleta do tênis de mesa e filho do homenageado, né, na etapa estadual, o Flávio Tartari. Ele fala sobre essa homenagem ao pai dele, inclusive pela história que tem no tênis de mesa. Um senhor de origem humilde, que sempre batalhou, né, por tudo na vida, nos deu o máximo possível dentro de suas possibilidades, a educação, os valores. E o nosso pai foi uma pessoa assim, de princípios, de valores, uma pessoa simples, de bem, né? Foi funcionário por mais de 30 anos do Colégio Estadual Zélia Scharf, aqui em Chapecó. Então, muitos atletas, muitas pessoas, muitos cidadãos passaram pelo Zélia e, com certeza, pelo Colégio Zélia Scharf, com certeza lembram do seu Crescêncio, né? Uma pessoa que tinha um semblante, por vezes, carrancudo, mas era uma pessoa de coração generoso. Então, eu, no tênis de mesa, fui um dos primeiros atletas de Chapecó, há muito tempo já, há vários anos. E depois, na sequência, veio o meu irmão, né, Luiz Gustavo, que inclusive está participando da etapa do estadual, vem jogando. Eu estou parado há um tempo, né, até pretendo retornar, mas no seu tempo. Então, nosso pai, ele simplesmente foi tudo para nós, sempre nos apoiou, sempre esteve com a gente, né? Sempre nos incentivou ao esporte. Tá aí, então, que homenagem justa e merecida. Seu Crescêncio Tartari, né? A família sinta-se homenageada. Realmente, parabéns quem tomou a iniciativa, quem estudou. Eu não estudei no Colégio Zélia Scharf, mas muitos amigos estudaram e sempre falavam muito bem do seu Crescêncio Tartari, né? Parabéns pela homenagem, boa sorte aos atletas. E quem gosta de curtir um tênis de mesa, tem essa bela opção para este final de semana.